A ansiedade atrapalha a sua produtividade evolutiva? Você se sente sempre sem tempo? Você vive aflito, mesmo sem uma razão aparente? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje nós vamos falar aqui sobre o tema da ansiedade. Antes de mais nada, faço os avisos iniciais. Primeiramente, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui. A conscienciologia não se baseia em verdades absolutas e quem vos fala aqui é uma pessoa falível, que pode errar e se equivocar. Portanto, todo o tema aqui tratado leve com criticidade, com bom senso. E nas lives aqui nós temos um período de, no máximo, 1 hora. Então, portanto, 1 hora é o nosso limite máximo para tentar falar o possível sobre um tema muito amplo, que é o tema da ansiedade. Então, o objetivo aqui nem é falar tudo, nem é dar uma abordagem geral no assunto, mas é falar aquilo que for possível, as necessidades que tiverem mais aqui no momento. Eu costumo ir apresentando e falando sobre o tema, mas qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, coloque aí nos comentários que eu vou lendo e respondendo desde assim que for possível, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos aqueles que estão entrando aí. E o tema de hoje, ansiedade, é mais um dos temas aqui dessa semana, vamos dizer assim, do psicossoma ou da semana da emocionalidade. E tem tudo a ver porque a grande maioria da sociedade, a grande maioria das pessoas atualmente, elas são ansiosas, né? Tem algum problema de crise de ansiedade, de certa vida apressada, né? Querendo fazer tudo para ontem. Então o tema ele vem bem a calhar com todas as mazelas emocionais que a grande maioria das pessoas tem, né? Então, assim, a ansiedade, primeiramente, ela não tem uma definição própria. Existem várias definições sobre o que é ansiedade, né? Sobre várias abordagens. De um modo geral, a ansiedade é aquele estado de aflição, de angústia que a pessoa tem em relação a um evento, a um acontecimento que pode ou não ter relação com a realidade. Pode ser basicamente um processo fantasioso, pode ser só da cabeça dela, como pode ser mesmo, né, uma ocorrência que está para acontecer. Então, de cara, já dá para dizer que a ansiedade não é algo necessariamente negativo. Existe sim a chamada ansiedade light, mais leve, como também certas ansiedades podem ser até certo ponto positivas, né? Mas essas são a minoria do processo. A grande parte da ansiedade é sim um processo negativo, é um processo complicado, geralmente tendendo para o patológico. E o que a gente vai abordar aqui não é necessariamente uma colocação do ponto de vista só físico, né, ou das terapias existentes. A abordagem aqui no caso da ansiedade é para tratar mais no caso da conscienciologia ou do paradigma consciencial. Então, eu vou procurar trazer aqui um espectro desse processo que seja mais amplo. Porque ansiedade por ansiedade, em alguns livros você pode encontrar aí muito material que fale a respeito. Boa parte das teorias são só físicas ou cerebrais, né? Nenhuma delas aborda aí a questão de outros corpos, de múltiplas vidas, de energias e assim por diante. Então a abordagem aqui que vai ser priorizada é da ansiedade do ponto de vista da consciência, seja ela em qual modo ela se manifeste, certo? Então, assim, primeiramente é importante dizer que a ansiedade ela envolve, né, e ela atua de maneira negativa no processo do nosso campo energético, ou com relação às bioenergias. Então, uma pessoa ansiosa, ela geralmente tem descompensado centros de energia, como o próprio cardiochakra, o vórtice de energia que a pessoa tem no peito. A ansiedade afeta também os chakras inferiores
né, inferiores no sentido da localização, como o próprio chakra umbilical, né, também é chamado de subcérebro. Então esse chakra que é localizado perto do umbigo, esse centro de energia, ele também é afetado negativamente pela ansiedade, né? Esplênico chakra, em muitos casos até os chakras da cabeça são afetados. Então todo esse componente, né, o pensamento, sentimento e energia, eles são afetados quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está afobada, inquieta, né? Então acaba ocorrendo meio que naturalmente uma descompensação do processo das energias. E tudo com base no quê? Na questão emocional. Então uma pessoa ansiosa, inclusive, é tido, um dos sinônimos é a antisserenidade. Interessante pensar isso, né? Que uma pessoa ansiosa ela é antisserena, né? Ou também um termo muito colocado e muito apropriado para a ansiedade é o desassossego. Então o desassossego, ele inclusive do ponto de vista conscienciológico, é praticamente um sinônimo de assédio, né? Então uma pessoa que está desassossegada é uma pessoa que está, nem que seja temporariamente, ela está assediada. Por isso que a ansiedade ser tida como um desassossego é um termo até muito assertivo, muito pontual, né? Também é tido como angústia, aflição, inquietude ou incerteza aflitiva. Tudo isso pode ser colocado como sendo processos da ansiedade. E é inevitável associar ansiedade com medo. Algumas linhas colocam que elas são basicamente sinônimos, como se medo e ansiedade fossem a mesma coisa. E até certo ponto são mesmo, porque onde existe o medo, existe a ansiedade. Ou, em outras palavras, né, não existe uma pessoa que é ansiosa e ao mesmo tempo ela é corajosa. Não tem. Certo? Se a pessoa tem muita coragem, naturalmente ela exclui aquela ansiedade ruim que nós estávamos falando, ansiedade doentia, patológica, né? Então veja, antes de mais nada, para se lidar com a ansiedade, é preciso também ter certo posicionamento e trabalhar com a sua coragem, trabalhar com o seu potencial, o seu autoenfrentamento. Por quê? Se o medo está basicamente ligado à ansiedade, então, e o medo, como a gente sabe, são processos muitas vezes só imaginativos, às vezes até processos de culpa no cartório, são receios, né? São preocupações, muitas vezes infundadas, né? Então, ele acaba atuando necessariamente na ansiedade. Por isso que a coragem evolutiva, a coragem existencial, né? Esse enfrentamento, ele é tão relevante para que a pessoa consiga superar e sair desses processos, então, de ansiedade. Porque a ansiedade é mais uma emoção inútil, né? Tirando aquele fato de que você está esperando uma companhia, você está esperando um parente, está esperando a namorada, essa ansiedade pode ser até de certa forma gostosa, né? Aprazível de você, né, tá se aproximando de algo legal que você está esperando. Não é essa ansiedade que a gente está falando. O caso aqui são as condutas aflitivas, né? São as angústias, o desassossego, essa falta de serenidade, né? Então, uma das metas vamos dizer assim, da holomaturidade, de acordo com a conscienciologia, ou seja, o que é a holomaturidade? A maturidade integrada maior é justamente a pessoa alcançar um nível que ela é, então, vamos dizer assim, é uma serenidade maior. Então, ela já está mais ou menos vacinada contra os tipos de medo, os tipos de angústia, contra a própria ansiedade, né? Por isso que é muito relevante, dentro do processo de maturidade, saber entender as suas aflições, as suas ansiedades, para que justamente você possa dar um passo à frente. E muita gente acha que isso é impossível, né? A ansiedade é uma emoção que não tem como domesticar, né? Não tem como domar. Mas na verdade tem sim. Tudo é uma questão de desenvolvimento, de interesse, de investimento, né?
da pessoa realmente querer ali bancar. Existem sim pessoas e culturas que são menos ansiosas, só que o meio que a gente vive hoje, ele é um tanto quanto complicado, porque a gente vive a cultura do imediatismo, né? Então tudo tem que ser para ontem, para agora, né? Conexão tem que ser 1 terabyte de velocidade. Se você tiver que esperar 5 segundos, você já fica nervoso, já fica agitado. Então, nessa era, né, da velocidade, da era da aceleração que a gente vive, mais do que nunca, a ansiedade, a paciência devem ser aí atributos valorizados para manter a própria saúde mental, ou a saúde, que a gente pode dizer, da consciência, uma saúde que vá além dos processos só físicos, né? Então, para qual que é uma saúde mental, quer dizer, é uma saúde emocional, é uma saúde energética, é uma saúde física, né? Porque a própria ansiedade, ela afeta em múltiplos modos o seu corpo físico, né? De modo também negativo. Então, assim, a ansiedade, ela deve ser tida como, não vou dizer um inimigo íntimo, mas ela deve ser vista como um foco de reparação, né? Um foco que você tem que observar para que nada disso vá te afetar e te deixar então antissereno, vá te deixar descompensado, né? Inclusive, a gente se diz que o século XX foi chamado de era, né, da ansiedade, né? Então, o século passado foi tido como era da ansiedade. E o século XXI, né, se diz que vai ser, se estima que vai ser a era da melancolia. Então, olha que terrível, né? Nós vivemos numa sociedade que está fadada a questões emocionais muito ainda primitivas, né? Muito, muito básicas. Então, o século passado era da ansiedade, e se tudo caminhar do mesmo modo, a gente vai chegar para a era, né? Veja, olha que terrível, né? A era da melancolia. Porque, veja, a ansiedade prolongada, ela é chamada inclusive de queimar a vela da vida pelas duas pontas, né? Porque a pessoa ficar agitada no modo adrenalina, sem parar, né? O tempo todo ali, chega uma hora que o próprio corpo não aguenta. Chega uma hora que aquilo torna um caminho, às vezes, inviável, né? Vai surgir doença, vai surgir patologias, vai surgir crises, né? Em casos mais agudos, a ansiedade pode se tornar até mesmo transtornos. E aí, olha só que terrível. A pessoa tem que tomar ansiolítico, né? Tem pessoas que não conseguem dormir sem tomar um remédio. A vida dessas pessoas deve ser um pouco complicada. Não sei se alguém de vocês, né, é assim ou já passou por isso, mas não conseguir deitar e relaxar, né? Não conseguir ter um momento de tranquilidade. Isso é complicadíssimo, né? Fora todos os outros processos, até mesmo energéticos e evolutivos, que são prejudicados, né? Então, assim, falando um ponto de vista das energias, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, ela não é indicada de modo nenhum para fazer serviços ou trabalhos de desassédio, né? Todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Desassédio. Desassédio é, como a Conscienciologia chama, a retirada de assediador, né? De encosto, de obsessor, de espíritos negativos, nome que quiser dar para isso, né? Então, o desassédio, o desassediador, o desobsessor, essa consciência, então, que ela está capacitada para, através das energias, através da postura, através do esclarecimento que ele coloca, ele consegue até de fato retirar, né, assediadores de pessoas e ambientes. Então muita gente é ótima em autodefesa energética. A pessoa sabe se defender muito bem. Ela sabe se fechar com energia. Mas autodefesa é uma coisa. Desassédio é outra coisa bem diferente. É outra história, é outra figura.
Entende? Então, o desassediador, ele basicamente não deve ter traços de ansiedade. Ele vai embaralhar todo o meio de campo, como se diz. A tendência é que ele fique assediado no processo, que ele vai ficar perturbado, não vai saber lidar com as próprias emoções e vai atrapalhar o processo todo, né? Na minha história pessoal, eu mexi com desassédio muito tempo, muitos anos, né? E você vê que realmente é um campo que você tem que estar centrado, você tem que estar mais sereno. O desassediador não dá para trabalhar com aflição, não dá para trabalhar com pressa, com para ontem. É calma, é paciência, sabe? É saber ouvir, é saber se posicionar na hora certa. Então, afobação, desassossego, aflição, não dá para mexer com desassédio, com assediador desse modo. Então, olha só uma limitação. A pessoa aflita, como é que ela vai fazer desassédio? Né? A TENEPS, até certo ponto, é um trabalho de desassédio, mas não é a pessoa necessariamente que faz. É uma amparadora através das energias dela. Mas, ao que tudo indica, a ansiedade vai atrapalhar também o processo da TENEPS. Porque o público-alvo, né, as pessoas que o tenepsista vai ter mais chance de assistir, vai ser reduzido, né? Então, assim, TENEPS, né, é uma tarefa energética, uma prática de esterilização de energia diária, né? Quem quiser procure mais e saber, né? Se não ouviu falar do termo. Então, começar a TENEPS é um passo aí significativo, mas quem começa a TENEPS, o ideal é também que elimine a ansiedade, para que tenha um público de assistidos mais amplo, maior, inclusive de consciências mais pesadas, né? O desassediador, por exemplo, poltergeist, esquece, a pessoa não pode ter gente ansiosa. Já viram falar de poltergeist? Aqueles eventos, não é bem eventos, mas são pessoas que vão para desassediar um lugar que está totalmente perturbado, né? Até certo ponto poderia ser chamado de exorcismo, né? Então vai fazer o desassédio de um poltergeist. Ali vai ter efeito físico. Às vezes objetos que se quebram, fogo que pega no ambiente, enfim, uma série de materializações e de efeitos físicos por parte de assediadores, né? Não dá para ter ansioso. Alguém ansioso não pode participar de desassédio de poltergeist. Então veja, olha a limitação emocional que ela causa, né? Então, se você quer ter mais amplitude de assistência, de trabalhar com... E o desassédio é uma das ferramentas evolutivas, uma das mais sérias que tem. O parapsíquico que se envolve com desassédio faz ele com excelência é outro nível. Porque o mundo, né, a maior doença humana, segundo a Conscienciologia, é o assédio. E o nosso mundo ele é muito doente. O que falta é gente que faz assistência especializada em desassédio. E para isso você tem que estar tranquilo, você tem que estar em paz, né? Por isso que a ansiedade ela basicamente inviabiliza até esses processos, né? Então você quer fazer uma TENEPS mais qualificada, você quer mexer com desassédio, você quer fazer uma assistência mais pontual, mais próxima, né? Desses amparadores que são mais evoluídos, que são mais qualificados. Então, vamos trabalhar a ansiedade, porque ela não cabe nesse processo. Ansiedade e desassédio não sentam na mesma mesa, tá certo? São completamente antagônicas. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, temos também para falar aqui, né? Se alguém tiver perguntas, por favor, coloque aí, tá? Enquanto isso eu vou falando, tá? Se deixar, eu vou falando, ok? Temos um trinômio muito relevante aí no assunto da ansiedade, né, segundo a Conscienciologia, que é o trinômio ansiedade, compulsão e culpa. Então, por que é um trinômio? Porque essas três ocorrências, geralmente, elas ocorrem de modo junto ou quase sempre uma acompanha a outra. Então, veja bem, o trinômio ansiedade, compulsão e culpa. A pessoa ansiosa, geralmente, ela é o quê? Afobada ou impulsiva.
Essa impulsividade gerada pela ansiedade pode criar o quê? Momentos de compulsão, que ela age sem pensar, pode ser até uma certa forma de um surto, um mini surto, mas a pessoa então ela é completamente dominada por esse impulso, por essa compulsão, e seja ela qual for esse tipo de compulsão, logo depois ela se sente o quê? Então, culpada. Ela tem uma chamada ressaca moral, né? Então aquilo ali não deu certo, não caiu bem. Então vem a vergonha, vem a culpa, vem o arrependimento. Agora, a compulsão, ela basicamente, ela só vai acontecer em função da própria ansiedade, da ansiedade em si, né? Então, agora qual é o tipo de compulsão? As pessoas ela tem compulsão alimentar, certas compulsões que podem ser sexuais, que podem ser consumistas, né? Sai comprando tudo, sai gastando o que tem, o que não tem, na ansiedade de curar ou aliviar alguma coisa que nem a própria pessoa entende direito, né? Então veja, é por quê? Porque está faltando alguma coisa, ela está o tempo todo ansiosa, querendo preencher uma lacuna que ela nem, muitas vezes nem sequer identificou, mas aquela aflição, aquela pressa está ali, né? E aí vem esses gatilhos na tentativa de suprimir processos emocionais. Só que em certos casos, a compulsão, não adianta você querer simplesmente fazer promessas. Não, da próxima eu não vou agir assim. Ah, eu mudei, eu aprendi a lição. Se a ansiedade estiver ali, a tendência é que essa compulsão volte a acontecer, mesmo que leve certo tempo, né? E aí fica esse ciclo, vem a culpa, a pessoa fica arrasada, depois ela fica ansiosa com alguma coisa, volta a compulsão e assim por diante. Então esse é um trinômio muito delicado, né? E a base dele é justamente o processo, né, ansiolítico, né? É a ansiedade, né, exagerada, né? A família Cosmo colocou. E geralmente essas pessoas começam a pensar em coisas que não aconteceram, cria uma certa imaginação na cabeça e acaba sofrendo com isso, justamente. Boa parte das aflições, boa parte da ansiedade são preocupações sobre coisas ou medos que a pessoa tem. Por isso que ansiedade e medo, de fato, né, andam de mãos dadas, né? E preocupação, olha só que interessante, preocupação parece um ato nobre, né? Não, eu sou uma pessoa preocupada com o meu futuro, preocupada com o mundo, com a sociedade. Só que uma coisa que também me deixou muito intrigado, né, lendo sobre esses assuntos, foi que preocupação é, na verdade, uma conduta imatura, né? Preocupação é imaturidade. Mas para alguns, olha só, preocupação é sinônimo até de responsabilidade. Não, eu sou uma pessoa responsável, eu sou preocupado, né? Só que a preocupação em excesso vira ansiedade. E preocupação na análise mais rigorosa, ela não tem razão de ser. É claro, a gente deve sempre planejar ou ter metas ou ter objetivos. Isso é uma coisa. Agora, você ficar o tempo todo pensando se vai dar certo, e se der errado, e se no mundo tiver uma guerra, e se isso, e se aquilo. Essas preocupações, elas são sutilezas que levam a pessoa para a ansiedade. Então, daqui a pouco ela está imaginando uma coisa que às vezes está longe de acontecer, mas a imaginação dela está caçando aquilo, né? Então, preocupação é sinal de imaturidade. Então, claro que por mais que você seja alguém bem intencionado, que queira o bem das pessoas, seu próprio bem, não basta isso para que haja, vamos dizer assim, uma solução. A preocupação, ela não traz soluções. Ela é só um gasto de energia equivocado à toa, né? Por isso que é preciso ter muita atenção. As suas preocupações, elas são sinceras, ou elas são concretas, são realistas? Será que vale a pena gastar energia com algo que possa nunca vir a acontecer? Então, excesso de preocupação vira aflição, vira ansiedade e aí embola tudo, né? E aí complica tudo.
Então, pense bem, preocupação não é e não deve ser sinônimo de responsabilidade, de juízo moral, de juízo crítico avançado, né? Nada disso. Família Cosmo colocou, você fica preocupado. Exatamente. No caso, você antecipa uma preocupação. Exatamente. A preocupação, né? Por isso que a ansiedade tem muito a ver, por exemplo, com o que a gente chama de apriorismo. O que é apriorismo? São ideias pré-concebidas, são ideias muito rápidas, conclusões apressadas, né? Então, uma pessoa apriorista é uma pessoa que ela vai sempre tender a ser rápido demais nas suas análises, nos seus julgamentos. Então, a pessoa ansiosa tende a ser também apriorista, tende a ter ideias pré-concebidas sobre si mesmo, sobre o universo, sobre tudo, né? Então, tudo é pressa, 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 né? Inclusive, um dos gargalos que a pessoa ansiosa tem é a falta de reflexão. Vocês já pararam para pensar nisso? A pessoa ansiosa geralmente reflete pouco e tem uma reflexão rasa. Então falta autorreflexão, falta pensar mais, falta discernimento, falta esse lado mental na vida dela. Boa parte, então, das pessoas que são muito ansiosas, a tendência, né, ninguém está dizendo que é ou que não é, né, cada caso é um caso, mas a tendência das pessoas muito ansiosas elas serem superficiais nas coisas, né? Então, naquilo que ela estuda, ela tende a ser superficial. Na profissão, se tem muita área escrita, ela tende a ser superficial. Então, superficialidade tem muito a ver com ansiedade. Então, e olha só, é justamente a reflexão que vai ser uma das formas de tratar a ansiedade. Se o ansioso, aquela pessoa que pensa pouco, no sentido de que reflete pouco, que o aprofundamento das ideias dela geralmente tende a ser bem ruim, né? Então é justamente onde ela tem que investir. Já conheceram pessoas ansiosas que são assim, que são, né? Às vezes tende a ser mais superficial, tende a ser mais raso. Por quê? Porque quando ela começa a refletir, quando ela começa a aprofundar, vem aquele comichão, vem aquela inquietação que ela começa a se mexer, tem que levantar da cadeira, tem que sair, não consegue. Começa a ler, começa a pensar demais, fica aflito, cai fora, né? Escrever, então, nem se fala, né? Se ler já muitas vezes é difícil, ou se parar para pensar já é difícil. A escrita, então, quando começa a escrever, já vem dor de cabeça, dor de barriga, já lembra da conta, já lembra do almoço, já lembra de tudo e não consegue sentar para escrever. É porque a pessoa ela é burra? É porque a pessoa não é capaz? Não. É o emocional, a ansiedade que está sabotando os processos mentais. Então, o que falta muitas vezes é esse investimento mental somático, racional, de reflexão profunda para acalmar a ansiedade, para superar esse processo, né? Porque senão a pessoa sempre vai ser refém da ansiedade dela. Vai fazer uma coisa mais séria, vai refletir sobre a vida, sobre si mesmo, sobre tudo, vem a ansiedade, ela não dá conta do recado, né? E volto a dizer, é falta de capacidade cognitiva de modo algum. Ninguém está dizendo isso. É só o emocional ali fervilhando que não deixa ela seguir, que ela prosseguir com os trabalhos mais sérios. Então, reflexão deve ser um alvo seríssimo para a pessoa ansiosa. Se alguém de vocês tem ansiedade, estudar não é uma boa, é uma ótima, excelente. Seja você sendo um autodidata, estudando sozinho, seja fazendo cursos, seja fazendo uma nova faculdade, seja enfrentando um livro, né? Enfrentando, né? Ai, fiquei 1 hora numa página. Tem problema. Vai insistir. Daqui a pouco você vai ficar meia hora numa página.
Ah, e tá ruim ainda. Não tem problema. Você conseguiu diminuir metade do tempo, né? Começou ali, deu sono. Ah, para mim, maior forma de dormir é começar a ler, dar sono. Quer dizer, tá faltando reflexão, tá faltando investir no lado mental. Às vezes, o mecanismo de sono pode estar associado com ansiedade ou não, mas o fato é que há uma dificuldade, há um problema pessoal de encarar ali, não só as letras, mas encarar a reflexão como um todo, né? Então, se você quer melhorar a ansiedade, encare o livro, encare as folha após folha, leu, não entendeu nada, leia de novo, não tem problema. A questão é insistir. Não deixar o mecanismo da ansiedade, né, piorar os seus aspectos mentais ou mental-somáticos. Porque aí você também vai se habituando a ser uma pessoa mais serena. Às vezes vai dar aflição, você vai sair, vai dar dor de barriga, você volta e você vai mostrando para si mesmo que você é capaz e que a ansiedade não vai tomar conta de você. Então, por mais que você esteja apreensivo, cheio de medo, como diz aquelas frases daqueles memes, né? Tá com medo, mas vai com medo mesmo. A ansiedade, né, vai mexer com seus processos aí de preocupação, vai, mas segue em frente, né? A gente fala sempre aí do parapsiquismo, né, ou dos fenômenos. Como é que uma pessoa vai desenvolver um fenômeno ansiosa? Tem pessoas, por exemplo, né, que a gente fala muito na conscienciologia em experiência fora do corpo, que é o fenômeno tido como o mais sério, mais relevante de todos. Voltamos aí? Ah, voltou. Alguém pode dar um oi para dizer se voltou, pessoal? Que deu. Estava travado aqui. Bom, acho que voltou, né? Bom, eu estava dizendo que um dos processos aí da ansiedade tem a ver com a projeção consciente, né? Então, tem pessoas que vão se deitar, por exemplo, para praticar a própria experiência fora do corpo e elas são tão ansiosas que elas não conseguem, né, às vezes, nem sequer relaxar. Então, ela fica ali deitada, o corpo às vezes todo rígido, ela nem sequer consegue dormir, tamanha ansiedade, né? Alguns ficam até sem fôlego, sem ar, na hora de treinar, de praticar uma técnica projetiva. Então, nesse caso, a ansiedade tomou conta, o medo tomou conta, né? Então, como é que vai desenvolver o parapsiquismo? Como é que vai desenvolver a projeção ansioso? Claro, tem o processo do medo, mas aí você tem que entender que faz parte do processo e você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a pessoa nem saiu do corpo e está pensando mil coisas, né? O que vai acontecer, como é que vai ser, o que eu vou sentir. E a própria pessoa enche a cabeça dela, né? Cheia de minhoquinhas ali, que vão deixar ela super tensa, né? Então, a primeira meta aí do ansioso vai desenvolver a projeção é relaxar. É melhor até você dormir do que ficar ali tenso, né? Alguns ficam com aquela respiração ali, né? Com medo, né? Porque a pessoa pensa, peraí, como é que eu vou sair do corpo? Eu vou parar de respirar, né? Só a ideia de parar de respirar, quer dizer, o corpo vai respirar. O corpo continua respirando, mas a consciência que sai dele não. Só dali imaginar algo assim já fica travada. Então a ansiedade, esquece a preocupação, esquece tudo isso. Tem que deixar fluir. É sempre o deixar acontecer, deixar rolar, deixar as coisas surgirem sem tanto excesso, sem tanto controle do processo. Porque quando a pessoa também é muito controladora, quer controlar demais as coisas, isso acaba assim inviabilizando, né, o desempenho dela. Então, em muitos casos, como a projeção, como outros fenômenos, como a própria vida em si, tem que abrir mão do controle e deixar a coisa fluir. E o que você conseguir a partir de então, tudo é ganho, tudo é lucro, né? Então não ficar excessivamente preso, né, nesses processos, né? O Lucas colocou que é assim, né? Pensamentos correm rápido na hora, né? Pois é. Família Cosmo colocou, já aconteceu muito isso comigo, já tive momentos de ficar com palpitação no coração por tentar se projetar. Sim, mas isso não é nada diferente de você, né? Você não é diferente de ninguém. A grande maioria das pessoas é assim,
eventualmente eu também tenho ocorrências assim. Então, é como eu disse, é questão de baixar a bola do controle, porque a gente fala muito em autodomínio, só que autodomínio, né, não é necessariamente controlar tudo, porque isso é um processo de medo. Quem quer controlar demais, porque está com medo da experiência, né? Pensa o exemplo da direção, né? Você dirigir um carro. Quando você é um aprendiz, você está querendo dominar, né? Você está querendo aprender a dirigir, aí é que vem os medos, a ansiedade, não é assim? Você erra a marcha, né? Se você toma atitudes erradas, você faz umas barberagens, fica tenso, né? O carro parou numa ladeira, você pensa, será que eu vou conseguir arrancar com ele? Eu vou conseguir sair da ladeira? Será que eu vou bater no carro de trás? São milhares de coisas que acontecem. Com a experiência, o quê? Acaba a ansiedade. Uma pessoa que dirige há muito tempo, ela não pensa, nossa, eu vou dirigir até o mercado. Não, ela não pensa na direção. Ela senta e faz. Projeção e fenômenos são isso. Qual que é um dos maiores antídotos para a ansiedade? É a experiência. Ah, mas eu não tenho experiência porque eu sou ansioso. Pois é, mas não tem outra forma. Você vai insistir até ganhando confiança e ver que aquilo pode ser feito de forma assim tranquila e razoável. Você ficava tenso na hora de dirigir, hoje você não sente mais. Projeção, parapsiquismo, energia, mesma coisa. Só que a maioria das pessoas fica tensa, ansiosa e faz o quê? Desiste. Não reflete, acha que não é capaz, duvida de si mesmo, essas tolices todas, né? Então, fica tensa na hora de sair do corpo, fica travada, fica querendo prender na respiração, não tem outro jeito. Você vai praticar, 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 praticar. Uma hora aquilo vai acontecer naturalmente. Agora, o importante é praticar. Se você não aplica técnica nenhuma, se você se dedica ao parapsiquismo, à projeção, às energias, uma vez por semana, uma vez por mês, isso vai demorar, ou pode nem acontecer. Então a ansiedade sempre vai bater maior. Por isso que a prática ela é fundamental, né? Assim colocou aqui, eu amo escrever, amo pintar, tenho muita facilidade de aprender outra língua, mas infelizmente tenho muita ansiedade no âmbito do meu trabalho, isso me atrapalha muito. É, bom que você já pelo menos identificou a área do teu trabalho, né? Agora, já se perguntou o que pode acontecer de pior? Por que seu trabalho é fonte de preocupação? O que você teme? Qual que é o medo que você tem? De levar bronca do chefe? É de ser demitido? É de ser julgada? Né? É de alguém tomar sua vaga? Qual que é o seu medo? Isso que você tem que perceber. Porque a ansiedade não deve acontecer sem, né, de uma hora para outra sem nenhum motivo. Deve ter algum medo aí, né? Então, fica de olho, porque... Ou será que você talvez tenha um problema de confiança na sua competência? Tem inclusive a chamada síndrome do impostor. Já ouviu falar? Que a pessoa ela até é qualificada, mas ela se sente um impostor. Ela acha que ela não é boa, ela acha que ela é ruim, ela acha que no fundo parece que ela está enganando todo mundo, né? Então, todo mundo diz que ela é uma ótima profissional, mas ela se sente incapaz, ela ainda se sente uma amadora, ela se sente incompleta, né? E ela fica, e é uma angústia, porque a pessoa não é desonesta, mas a visão que os outros têm dela é muito diferente da visão que ela tem de si mesma. Todo mundo a vê como ótima e ela se sente uma fraude, né? Então olha lá, se não tem uma certa síndrome do impostor aí no seu processo, né, profissional, né? O Ronaldo colocou, o problema do ansioso é pensar sempre no fim do problema e esquece no processo que o fez chegar até a hora da conquista. É, justamente. Porque o ansioso, justamente, ele tá focando só na parte final, né? Quando, na verdade, o processo todo é que deveria ser mais valorizado, né? E geralmente ele tem muito a ver, até com o que a gente falou ontem, que é o medo do fracasso, né? Então a pessoa ansiosa tem mil e um medos, né? Inclusive o medo aí de ser fracassada, né? O medo até de ser, enfim, de ser rejeitada. Tudo isso tem a ver, né? Com o processo da ansiedade em si, né? Bom, é muito comum a mania de velocidade, né? Já ouviram falar dessa mania? A mania da pressa, né? A mania da pessoa ter adrenalina, né? E essa mania é ruim, porque chega a tal ponto
que a pessoa fica, não vou dizer viciada, mas é quase isso, ela fica acostumada a ter adrenalina. Então, olha só, nem a própria pessoa percebe isso. Mas é o tempo todo na correria, que quando ela tem um dia, ou quando ela entra de férias, a pessoa se sente perdida. Ela se sente no vazio, ela fala, peraí, mas eu não tenho nada com que me agitar hoje? Eu não tenho nenhuma preocupação? E isso traz desconforto, por incrível que pareça, né? Então, veja, isso é meio que uma amostra de que a pessoa está vivendo na ansiedade e não se dá conta disso. Está viciada em adrenalina e nem se percebe. Agora, quando tudo para, quando tudo está calmo, a pessoa se sente estranha. Não, peraí, eu estou um dia calmo, eu não estou agitado, eu não estou hiperativo, eu não estou me descabelando com as coisas, o que está acontecendo? Então isso mostra que a ansiedade nesse caso já tomou conta, a situação está complicada, está complexa. Nesses momentos é que a pessoa, que você, alguém de vocês, pode se questionar o que você está fazendo. Você está viciado em sair atrasado, dirigindo rápido, chegar afobado, comer rápido, né? Tem ansioso, por exemplo, olha que coisa chata, que não consegue, por exemplo, degustar uma comida. Ele acaba de comer, se perguntar, estava gostosa a comida? A pessoa diz. Aí que ela se dá conta que ela nem parou para sentir o gosto. Ela nem mastiga direito, comeu, engoliu e vai engolindo e faz no automático, né? Quer dizer, comer todo mundo come, mas degustar, isso já são para aqueles não ansiosos. Ou o que é pior, né? Você está comendo às vezes uma comida, sei lá, um salmão, uma comida que você adora, e no final da comida que você se dá conta do gosto. Nossa, que gostoso. Tá acabando a comida. Não prestei atenção em nada. Foi só na pressa. Então, afobação de comer, tudo afobado, né? Então, não é à toa que as pessoas ansiosas também têm vários processos de insônia, né? Não conseguem dormir, tamanha agitação mental e emocional que ela se encontra. Então, essa mania de velocidade, ela é terrível, né? Ela não contribui em nada. E justamente essas pessoas são as que mais tomam partido, que mais se beneficiam, por exemplo, quando aprende a trabalhar com energia, por exemplo. E trabalhar com energia em casa, às vezes desligando tudo mesmo, sabe? Desliga a luz, deita na cama ou senta num local agradável, mexe com a energia tranquilamente, fica ali, nem que seja 5 minutos, mas fica ali tranquilo, né? Relaxando, tentando usar suas próprias energias como forma de desbloquear, acabar com a descompensação, né? Ou fazer o autoequilíbrio, a compensação energética. Então, tá ansioso? Para tudo. Trabalha com energia, sabe? Respira. Porque isso são formas, parece pouco, mas não é. São formas de se otimizar e de sair dessa ansiedade, né? Que tanto, né? Essa adrenalina que muitas vezes tanto vicia, né? O indivíduo, né? O Ronaldo colocou, como dizia Caetano Veloso, a vida foi feita para andar e não para correr, né? Justamente. Para andar, porque o problema é que também o ansioso, por ele correr muito, né? Parece que isso é sinônimo de produtividade, mas não é. Já viram que tem muitas pessoas que são ocupadas, mas não necessariamente produtivas? Então, como lá já diz o ditado, né, o velho ditado, tome cuidado com uma vida ocupada demais. Parece que você faz muito, mas se espremer mesmo, não sai tanta coisa dali não. É mais afobação, inquietude, coisas pequenas que tomam muito tempo, muita energia, que mexe muito com o emocional, que não quer dizer necessariamente que vai ser uma vida produtiva, uma vida cheia de realizações. Em geral, os afobados são até, né, os ansiosos são bem pouco produtivos, que querem tudo para ontem, não tem pressa, não tem o que a gente chama de continuismo, né? Então, começar coisas novas é fácil. Eu posso começar um monte, vocês podem começar um monte. Começar a tarefa rápido, ok, mas e a consistência? E chegar até o final?
Nem sempre isso pode ser feito. Nem sempre a pessoa pode conseguir fazer isso, né? Então, começar é importante, mas o continuismo, isso requer paciência, isso requer dedicação. E a ansiedade é um bloqueador a mais para a concretização. Então, o que adianta ter múltiplas tarefas, você fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas não conseguir terminar, não conseguir levar de jeito, né? Problemas. Isso vai ser complicado. Então, já entrando aqui no processo das estratégias para lidar com a ansiedade, um primeiro ponto é esse, é você querer, né, ter uma vida mais tranquila. Querer, você tem que, princípio básico. Porque veja, o próprio workaholic, né, a pessoa que é o compulsivo por trabalhar, em geral tem muito de ansiedade ali. Então a pessoa é compulsiva no trabalho dela, às vezes até para suprimir carências de outras áreas que ela não se dá conta. Então ansiedade demais a pessoa pode virar workaholic, ela pode querer trabalhar o tempo todo em excesso, né, como forma de tentar se sentir ativa. Então, se você quer melhorar a ansiedade, primeiro, queira parar mais, queira ter menos adrenalina, queira sentir, aproveitar mais as coisas, né? Muitas vezes esse senso de urgência, ele é confundido com o desvio da programação existencial, ou seja, o desvio da missão de vida, ou como a gente chama, o desvio de ProEx. Você querer agilizar porque você sente que você está atrasado, por mais que você tenha esse senso de urgência, essa necessidade de correr atrás do tempo perdido, ainda assim não precisa ser de uma forma ansiosa, não precisa ser de uma forma angustiada. Você pode avançar sem necessariamente, né, correr atrás do tempo perdido sem aflição. Porque isso parece que só vai atrapalhar os seus resultados. Então, isso não é benéfico, isso não vai agilizar, não vai você conquistar mais coisas por essa necessidade de correr o tempo todo, né? Não necessariamente. Ronaldo colocou, afogado é improdutivo. Essa frase devia estar na porta de entrada de todas as empresas, justamente, né? Só que empresa é um processo capitalista, né? Em geral, eles querem o quê? Sempre resultado. A estratégia da empresa é na base, meio na pressão, né? É fazer o funcionário não relaxar, né? Se for relativo a vendas, né? Enfim, tudo tem a ver com dinheiro. Resultados querem sempre pressão, isso dá sempre muita ansiedade. Em alguns casos, dependendo do que a pessoa quer, se ela quer ter um estilo de vida um pouco menos ansioso, vale a pena considerar. Dependendo da área profissional que ela está, vale a pena mudar. Ou vale a pena, né, quem sabe, rever algumas coisas. Porque dependendo do trabalho, é conviver com pressão e ansiedade, senão você não se mantém naquele emprego, né? Então, aí são os prós e contras que cada um tem que ver, se analisar, né? E ver o que se mantém naquilo ou não, né? Agora, como eu estava dizendo aqui hoje, né, uma das dificuldades do ansioso é a reflexão. Então, a necessidade de reflexão profunda. Por isso que tem duas técnicas que ajudam demais o ansioso a se superar e a se organizar de um modo melhor, né? A primeira técnica é a chamada autorreflexão de 5 horas. Né? Vocês já ouviram essa técnica? Já ouviram falar? Uma técnica conscienciológica muito boa, né? Técnica da autorreflexão de 5 horas. E como o nome sugere, o que você vai fazer? Exatamente, você vai refletir por 5 horas seguidas. Não é picado, reflito 1 hora agora, aí eu vou lá tomar um banho de piscina, depois eu volto. Não. São 5 horas seguidas, onde você vai focar em um tema, ou em uma necessidade, um problema que você tem, que seja. Então não vai ficar disperso, foca num tema. E a técnica diz o seguinte, você não vai escrever nada durante essas 5 horas. Nem vai ficar assistindo nada, nem vai ficar no celular.
Então você tem que se organizar a ponto de deixar na sua rotina, na sua organização, 5 horas que você não vai atender telefone, não vai mexer no celular, nada. Você vai ficar isolado, de preferência sem contato com outras pessoas, tá? E tem que se organizar. Você tem família ou em um horário que ninguém está em casa, ou num horário mais noturno, ou quando o pessoal sair, enfim, se organiza, ficar sozinho, sem contato com tecnologia, com nada. Nem papel e caneta. Você não vai escrever nada, você vai só refletir sobre aquele tema. Dispersou, volta, mas vai refletir, vai se obrigar a ficar 5 horas analisando tudo, todos os prós e contras, associações de ideia, o que for mais relevante. Você vai ficar 5 horas naquilo, tá? De preferência, pode até levar água para o ambiente se quiser, no máximo sair para ir no banheiro e volta, sem desculpinha, sem autocorrupção, sabe? Sem firula. Você vai ficar ali 5 horas refletindo naquele tema, né? Isso vai focar, vai forçar uma reflexão maior, vai abaixar a ansiedade, vai trazer soluções, ideias, contato com o amparador, só benefício. Justamente por focar nessas 5 horas de reflexão contínua, no tema que você escolher para você. Seja uma coisa que você quer entender, uma coisa só por curiosidade, seja um problema, seja o que você quiser, tá? Seja uma decisão importante que você tenha a tomar, não importa. Você vai ficar ali 5 horas. Não tem mais nada para pensar, já acabaram-se as relações. Força. Continua. Mas 4 horas já esgotou. Não, continua até as 5 horas, até o final. Vai surgir ideia nova, você vai conseguir pensar fora da sua própria caixa, né? Sua própria caixa craniana. Então você vai forçar, vai insistir, vai até o fim, né? Autoenfrentamento. Isso ajuda demais, né? Segunda técnica da conscienciologia que ajuda muito a ansiedade. Uma técnica que a gente chama de imobilidade física vígil, né? O IFV. A imobilidade física vígil é uma técnica também excelente para a ansiedade. Por quê? Você vai ficar sentado, de preferência numa poltrona, tá? Ou num local onde você fique muito confortável. Pode encher de travesseiros, tudo que for mais confortável para você. E de preferência na frente de uma parede branca. Ou de uma parede que não tenha gravura, não tenha nada que vá distrair sua atenção. Não tem uma parede branca, não tem problema. Coloque um lençol, um pano, alguma coisa bem claro que não vá te distrair. Que seja sem cor. E você vai então ficar ali sentado, vai posicionar o seu corpo de forma bem relaxada e vai ficar sentado por 3 horas consecutivas, olhando para um ponto fixo nessa parede ou nesse ambiente que está na sua frente. Então o seu olhar fixa naquele ponto e você vai ficar ali relaxado, só olhando para aquilo. Distraiu, volta para o ponto fixo. Relaxou demais, dormiu, acordou, volta a olhar para o ponto fixo. Pessoas ansiosas, em geral, têm o corpo muito agitado, né? Mãos que ficam tremendo o tempo todo, pezinho que fica chutando, aqueles tremeliques da ansiedade. E a imobilidade física vígil é excelente, porque você vai se obrigar a ficar com o corpo parado. Veja, é imobilidade física. Imobilidade física. O que é vígil? Porque você está acordado, você não vai dormir, não é sair do corpo, não é nada disso. Então você vai ficar imóvel, vigilante por 3 horas. Coloca um despertador ali perto para tocar quando acabar o tempo, às 3 horas. Mas você vai ficar ali, né? Primeira vez que eu fiz essa técnica, eu não consegui ficar meia hora, né? Beleza, você vai treinando, chega uma hora que você fica às 3 horas e pode acontecer muitas coisas ali. Se você ficar aberto, além de reflexões que podem acontecer, pode surgir fenômeno, mas nada disso é controlado. Nada disso é planejado. Você não vai planejar nada, você não vai ter expectativa, ansiedade de nada. Você vai olhar para o ponto fixo e vai deixar rolar, vai deixar acontecer. Pode ser que não aconteça nada. Muitas vezes que eu fiz não aconteceu nada, mas só a vitória de você conseguir
dizer, eu vou ficar 3 horas parado, vou ficar 3 horas centrado, vou ficar 3 horas ali, me dominando o meu corpo, dominando as minhas emoções. Só de conseguir isso já é uma vitória, já é o máximo. Então a pessoa ansiosa, ela vai conseguir ver o quanto que o corpo dela muitas vezes está jogando contra nesse processo. Então fica ali parado, fica centrado, fica focando o tempo todo, né? Então é uma técnica também excelente, né, para quem tem aí a ansiedade, para quem tem esse ansiosismo, né? A síndrome do ansiosismo, né? Então, técnica da autorreflexão de 5 horas e técnica da imobilidade física vígil. Essas duas são excepcionais. Tem ansiedade? Se organiza, trabalha nelas, né? Inclusive, a auto-organização é uma outra coisa fundamental para o ansioso, tá? Em geral, a ansiedade tem muito a ver também com desorganização. Desorganização de tempo, desorganização de atividades. Então, é sempre correndo. Se tivesse, às vezes, uma organização bem feita, poderia ser excelente para melhorar muito. Muito da correria, muito do sufoco, muito da ansiedade, da aflição, vem por fazer tudo de qualquer jeito, sem ritmo, sem método, sem hora certa, é sempre no atraso, é sempre no grito, né? Sempre na correria. Isso é problemático. Então, quer melhorar a ansiedade? Observa como é que a tua organização é boa, é fraca, é mais ou menos, né? Ou você faz de conta que está bem? Então presta atenção, organização ajuda demais nos processos aí, né, de ansiedade. E uma estratégia por fim, caso você não consiga, né, superar a ansiedade por conta própria, ou caso já haja alguns transtornos, né, vale a pena citar, existe o chamado TAS, né, que é o transtorno de ansiedade social, um transtorno sério, né? Existe também o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? Existe também outros, como transtorno de ansiedade pós-traumático. O próprio TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, tem certa ligação com medos e ansiedades. Então, assim, se você já está num processo muito grave de transtorno, né, não dá para explicar, nem temos tempo para falar desses transtornos agora. Mas se você suspeita ou corre atrás para descobrir, tem vários testes, livros muito bons que falam sobre esse tema. Se você já está nesse ponto mais grave de transtorno, de problemas sérios de ansiedade, em muitos casos vale a pena recorrer tanto à consciencioterapia, né, que a conscienciologia tem, então é uma terapia feita por médicos e psicólogos dentro da conscienciologia, né, ou mesmo a própria terapia cognitivo-comportamental, que hoje é uma das mais bem-sucedidas no tratamento da ansiedade, né. O fato é que, se você não consegue, né, lidar com aquilo pessoalmente, sozinho, vale a pena procurar ajuda sim, né? Melhor do que ficar sofrendo por anos ou décadas, e sendo que aquilo você poderia pedir ajuda ou ver profissionais que poderiam ser muito úteis e muito relevantes para te ajudar. Agora, tá com ansiedade mais leve, é o seu momento, faça o que a gente falou aqui, né? Muitas dicas, né, foram ditas aqui, vai nessa. Caso nada disso talvez dê certo, aí recorra a uma ajuda, recorra a uma consciencioterapia, né, uma terapia que possa, né, ter resultados, tudo isso vale a pena, né? Tudo isso são manobras muito importantes para superar a ansiedade. O importante é não se render a ela, né? O importante é não sucumbir e fazer com que todos esses malefícios de fato fiquem aí, né, ligados, né, a você e ao seu lado emocional, tá certo?